Olá, tudo bem? Eu gostaria hoje de falar rapidinho de um dos mandamentos do Senhor. Você já meditou? Você tem meditado nos mandamentos do Senhor? Parece que os mandamentos do Senhor ficaram, lá para trás, uma coisa muito antiga, como se fosse arcaico. Mas na verdade não é. Na verdade são muito importantes. Não, eu acho que não faria sentido, que o Senhor escrevesse com o próprio dedo os mandamentos dele para nós. E aí depois ele invalidasse esses mandamentos. Não faria sentido, pelo menos para mim. O terceiro mandamento do Senhor fala que não devemos tomar o nome do nosso Senhor, do nosso Deus em vão. Por muitos anos eu pensei que fosse aqueles momentos comuns, banais, que por força do hábito a gente acaba falando, ah, meu Deus, e não está naquele momento de santidade, de realmente estar glorificando o nome do Senhor, e sim falando, às vezes pisei numa pedra, tropecei, às vezes tô rindo com alguém, brincando sobre alguma coisa, e pronuncio o nome de Deus. Eu achava que era isso. Claro que não é legal a gente ficar falando toda hora, ter o hábito de ficar falando o nome de Deus em situações banais. Mas eu acredito que não é só isso, que não é isso, na verdade. Eu creio que é muito mais profundo, é muito mais além. Eu acho que a gente tem que parar, não só para ler a Bíblia, mas refletir sobre ela, meditar em cada versículo, meditar em cada palavra. E ao meditar nessa palavra, eu me lembrei de uma palavra que está em Hebreus 11, no versículo 16, quando o Senhor está ali elogiando Enoque, Abraão, Noé, os heróis da fé. E num dado momento, o Senhor fala no versículo 16, na segunda parte do versículo, ele fala, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Então eu entendi que Deus não se envergonhava quando eles falavam, o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu carrego comigo, é o Deus que as pessoas veem através da minha vida. E o Senhor não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. E eu hoje pergunto, o Senhor se envergonha quando você fala que você é um servo de Deus? Quando eu falo que eu sou uma serva de Deus, o Senhor se envergonha de mim? É muito sério, é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Eu carrego o nome de Cristo, eu carrego o nome de Deus. Quando eu digo que eu sou cristã, quando eu digo que eu tenho um compromisso com o Senhor, quando eu falo, quando os meus vizinhos sabem, quando as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou cristã, que eu sou evangélica, é muito mais sério do que a gente imagina. Porque eu carrego o nome de Cristo, porque eu carrego o nome do Senhor. Eu estou ali falando, esse é o meu Deus, esse é o Deus em quem eu creio, esse é o Deus que eu confio. E se a minha vida, se as minhas atitudes não condizem com a vontade de Deus, eu envergonho a Deus. Quando eu me intitulo cristão e a minha prática não é cristã perante uma sociedade, dentro da minha casa, perante a minha família, eu estou envergonhando o nome do Senhor. O Senhor tem vergonha quando eu falo para as pessoas e as minhas atitudes não condizem, o meu comportamento é contrário à palavra de Deus. Mas quando eu tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida reta, uma vida íntegra, quando eu conheço a palavra de Deus, porque não adianta você querer servir um Deus e dizer que você é de Deus, se você não sabe a vontade dele, se você não conhece a vontade dele. E para conhecer a vontade dele, você tem que não só ler a Bíblia, não só ouvir um pastor falar da Bíblia, mas você tem que ter a sua leitura, a sua reflexão, a sua meditação.
Porque não adianta só você ler. Não adianta você pegar um versículo e ler. Você tem que meditar sobre ele, pensar o que Deus quer dizer com isso. E Deus fala com a gente, Deus explica, o Espírito Santo te revela. E foi isso que o Senhor revelou ao meu coração. Que a gente não deve levar o nome do Senhor se o nosso comportamento envergonhar Ele. Se eu digo que eu sou de Deus, a minha vida tem que estar em integridade com esse Deus. A minha vida tem que estar limpa, lavada, santa diante desse Deus. Para que o Senhor, lá do céu, para que o Senhor diga, eu não me envergonho quando ela diz que eu sou o Deus dela. Que assim seja na tua vida, irmão. Assim como eu quero que seja na minha. Eu não acho que seja. Eu acho que eu estou tão longe disso. Mas que o Senhor não tenha vergonha quando nós o chamamos de Deus. Medita nessa palavra.